Olá, eu sou Fabiane Guinês, nutricionista comportamental e sistêmica, e hoje eu quero falar com você sobre um ponto muito importante no emagrecimento emocional. Nós vamos falar sobre a autorregulação. Eu já quero começar te dizendo uma coisa que talvez alivie aí um pouquinho o seu coração. A autorregulação não é sobre se controlar à força. A autorregulação não é ter uma rigidez extrema na alimentação. Não é viver se policiando sobre o que vai colocar no prato, sobre o que vai comer. Não é passar o dia inteiro tentando vencer a vontade de comer no grito, na força. E também não é se tornar uma pessoa fria, perfeita e contida o tempo todo. Não. Na verdade, a autorregulação, ela é presença. É conseguir perceber o que está acontecendo dentro de você antes de agir no piloto automático. E esse é um ponto muito profundo, porque muitas mulheres acham que o problema delas é só a comida, o comer demais. Mas muitas vezes a comida é só a parte visível de algo que começou muito antes. Começou talvez numa emoção que não conseguiu sustentar. Começou em uma tensão interna, começou num vazio, começou num cansaço, começou numa ansiedade. Começou num acúmulo de coisas que ela foi vivendo sem parar para se perceber. Então, quando a vontade de comer aparece, parece que a comida ela surge do nada, mas nem sempre surgiu. Às vezes, ela entrou como uma resposta rápida para um estado interno que já vinha se formando antes de você ter esse desejo por comer. E é por isso que eu digo que, em muitos casos, antes de tentar controlar a comida, a mulher precisa aprender a perceber o que ela sente. Porque quando ela não percebe, ela vai para o automático. Ou seja, ela busca a comida. O automático, ele pode acontecer de muitos jeitos. Tem mulheres que comem sem notar direito o momento, em que tudo começou. Tem mulheres que tentam se controlar o dia inteiro, seguindo à risca a dieta, pesando a comida, mas chega no fim do dia e exagera. Tem mulheres que sentem uma ansiedade ao longo do dia e aí vai beliscando o tempo todo. Tem mulheres que sabem que não está com fome de verdade, que não é fome do corpo, não é fome física, mas sente que precisa de alguma coisa naquele momento e aí acaba comendo. E eu quero que você perceba uma coisa importante. Tudo isso não é uma fraqueza. Na maioria das vezes, isso é um corpo que aprendeu a lidar com desconfortos emocionais buscando alívio rápido. A comida, ela pode funcionar como uma anestesia, como uma distração, como um preenchimento, às vezes até como uma recompensa, como uma pausa, como um consolo. Então, quando você come no automático, muitas vezes o que está faltando não é falta de força de vontade, culpa e mais cobrança. O que está faltando é consciência, é presença. É um estado interno entre o que você sente e a forma como você responde ao que você sente. E esse espaço muda muita coisa, porque quando você consegue perceber o que está acontecendo dentro de você, você começa a sair do lugar da reação e vai aos poucos para um lugar de escolha. Talvez você ainda escolha comer e está tudo bem. Mas agora você come sabendo mais sobre o que está acontecendo com você. E isso é muito diferente de comer sem se perceber. Porque o emagrecimento com consciência, ele não começa quando você domina tudo. Ele começa quando você para de viver completamente no automático. Eu gosto muito de dizer que a autorregulação é a capacidade de permanecer com você quando algo difícil aparece. É conseguir se perguntar, o que eu estou sentindo agora? O que me ativou para essa comida? Isso é fome física ou é alguma outra coisa? Do que eu realmente preciso nesse momento? A comida resolve isso? Ou só alivia por alguns minutos? Perceba como isso muda o seu lugar interno. Você sai da briga e entra na escuta. E essa mudança, ela é muito poderosa. Porque muita gente foi ensinada a se relacionar com o emagrecimento a partir da lógica da disciplina dura, como se tudo fosse uma questão de rigidez,
controlar mais, resistir mais, aguentar mais. Mas o problema é que quando a mulher já vive sobrecarregada, cansada, exigida e emocionalmente pressionada, pedir para ela viver ainda mais na base da força pode com certeza aumentar o sofrimento. E aí a comida continua virando uma válvula de escape. Por isso, a autorregulação não é ficar mais dura, mais rígida, mas sim ficar mais presente. É perceber o corpo, é perceber o seu estado emocional, os seus gatilhos e começar a reconhecer o que acontece para que aquele impulso apareça. Talvez seja uma sensação de rejeição, talvez seja um dia muito corrido, talvez seja um conflito, uma solidão, uma frustração, um cansaço emocional. Talvez seja até uma mistura de coisas que você nunca teve o hábito de nomear. E aqui tem uma chave importante. Quando você aprende a nomear aquilo que você sente, você diminui a força do automático. Porque o automático, ele cresce no escuro. Quando você não percebe, ele te leva. Quando você começa a perceber, ele já não te domina do mesmo jeito. Então, eu quero te deixar hoje uma prática simples, mas muito poderosa para você começar a aplicar aí no seu dia a dia. Na próxima vez em que você sentir vontade de comer, sem ter certeza se é mesmo fome física, fome do seu corpo, faz uma pequena pausa. Não precisa ser uma pausa perfeita, não precisa ser uma pausa longa. Começa com pausas pequenas, pode ser alguns segundos. E se pergunte com honestidade: o que está acontecendo dentro de mim agora? Eu preciso de comida ou eu preciso de alívio? Eu estou buscando energia, pausa, colo, distração, preenchimento, recompensa, acolhimento? Pois é, essas simples perguntas podem começar a abrir uma porta muito importante aí no seu processo de emagrecimento. Porque emagrecer com consciência não é só mudar o que você come, não é só o que você coloca no seu prato. É também mudar a forma como você se relaciona com o que você sente. E isso leva tempo, leva prática, leva gentileza e principalmente leva presença. Mas é um caminho muito profundo, muito verdadeiro, que vai fazer você começar de uma forma diferente a se relacionar com a comida. Então, se esse vídeo ele fez sentido para você, me conta aqui nos comentários. Você sente que come mais por fome física ou por estado emocional? Mas olha, me responde com sinceridade, porque eu quero muito te ajudar a ampliar essa percepção. E continue acompanhando os próximos conteúdos, porque essa jornada ela é construída passo a passo. Toda semana eu vou aprofundando temas aqui no canal que ajudam você a se entender melhor, confiar mais no seu processo de emagrecimento e perceber que esse emagrecimento ele não começa só no prato, só na comida. Muitas vezes ele começa dentro de você. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.